Vou dar aqui Talit, é, Tzitzit, que mais? É, Tefilim, chofar, principalmente, chofar, não faz isso. Você, ao tocar chofar, você vai chamar elas para vir te comer, porque se você não tiver enki, elas vão te rebentar. Você tem que chamá-las para apresentar o seu Criador, Enki, o seu protetor, o seu rei. Se você não fizer isso, para esse sentido, vai ter problema para você. Entendeu? Vai ter problema e vai ter que ter chuvar, porque vai ser complicado. Então, entendido isso, gente, nós precisamos só de um utensílio que foi retirado aqui, que foi sacado de por Enki, claro, Enki retirou isso, porque é a única coisa que está faltando, pelo que parece, né? Não sei se tem mais alguma coisa, mas pelo que eu entendi, parece que a única coisa que está faltando para ele poder ter o reconhecimento de Enlil de volta, que é um fio azul no seu talite. Porque aí ele é reconhecido pelo azul, chamado de azul, porque Enki é o verde. E Elil é o azul, tá? Só para você entender. E a morte, que é Lilith, ou Amput, é vermelha, tá? Porque ela foi feita com Anubis. E Anubis é preto e ela também é preta, então eles clarearam, ficou vermelho. Bom, você entendendo isso, você vai compreender o que, que os Anunnakis querem para você, para mim, para todos nós, é proteger a humanidade e erguer a tribo de Levi de volta. Retirar e levar o sagrado de volta a Israel, que são os utensílios guardados, que ficou conosco, como prova de que um dia ele voltaria para resgatar, né? Um dia ele voltaria para trazer a consciência desses utensílios, menorá, por exemplo, né? Esses utensílios e tal. Eles iriam trazer essa consciência de quem é a tribo de Levi, o que ela faz aqui, para você saber que todas essas entidades são de proteção, protetivas para você e que trarão para você conhecimentos ocultos de você com o relacionamento com elas que agora vai poder ter. Deu para entender? Então, o mundo vai se encher, vai transbordar de conhecimento aqui. Aqui vai ter conhecimento para tudo quanto é lado. Por quê? Porque aquilo que servia de morte vai servir de vida. Porque era de Enki, foi retirado só por causa disso. E como ele não estava, não podia ser dado, então era retirado. Beleza? Entendeu? Não toque no sagrado, não se aproxime do sagrado. Não queira papo com ele se você tem o serviço da morte para fazer. Essa é a dica que eu faço para você. Mas se você entendeu, é um dos guardiões querendo guardar e proteger a humanidade, querendo reaver os seus poderes alienígenas, porque é da parte de Enki vai devolver para você todo esse conhecimento. Eu quero muito encontrar com o Jurandir, com o Rafael, e claro, quero encontrar com o Bilu, cara, Bilu. Ele é foda, ele já me falou essa. Ele só fez isso, gente. Eu vou deixar até claro para você não inventar de fazer essa merda. Zombar. Zombar, rir, gozar. Você não faz isso com um ser dessa magnitude. Com alguém tão consciente e é capaz de fazer isso com a gente. Você não brinca com um pai amoroso e não permissivo, deixando você se perder de quem você é na sua humanidade. Então, se eu fosse você, eu não zombaria, porque a intenção dele, ao falar que ele é Bilu, é essa mesmo. É deixar você rir e gozar como se você fosse melhor. E eu te indico você não fazer uma coisa dessa, tá? Eu indico você não brincar com essas coisas. E eu espero que essa nossa humanidade acorde agora e que as pessoas possam ouvir esse áudio, né? Que eles deixem, eles pelo menos deixem, porque o meu canal ele já foi bloqueado. Eles tentam de todas as formas, estavam tentando de todas as formas aplacar essa consciência, porque ela acertaria a entropia da humanidade e poderiam parar, né? Poderia parar a morte. E eles não querem que pare a morte, porque o sistema
financeiro antigo é baseado e sustentado com o sangue do humano. Deu para entender? O humano tem que ser sacrificado. Aí ele pode estar onde ele está, porque aí alimenta um ser que come o humano frequentemente, porque ele é carnívoro e ele não para de comer, ele não para de comer, ele não para de comer, ele come, come, ele é, né? Ele é comilão mesmo, ele é um glutão, ele é um glutão. Por isso que parece um Buda sentado, um sapo, né? Parece um Buda sentado assim, sabe? Não faz nada, só meditando. Na verdade, ele quer festa para ele poder entender a humanidade, saber o que é que ela quer através daqueles que estão ali servindo eles e aqueles que eles trouxeram como alimento para ele, porque eles não queriam gente como esses que estavam sendo jogados para a comida. Deu para entender? Eles seriam consciência que para eles não serve aqui porque atrapalharia o sistema de alimentação dele. Então, elas são sacrificadas justamente porque não servem para o sistema antigo. Compreendeu? É uma maneira de você tirar uma consciência que atrapalha. Aí ela nunca mais vai querer atrapalhar porque vai ficar traumatizada na alma dela. Quando ela colocar em outro corpo, ela vai pensar duas vezes em se meter com o sistema inconscientemente, porque tem um lado dela que não esquece, que é o lado negro, que é o lado escuro, que é o lado que fica no subconsciente, né? Guardado para você, que é a sua parte da alma negra, que é uma sombra do seu passado retornando ao seu presente para te orientar do seu futuro. Ou seja, o que aconteceu com você e por que aconteceu com você. Então, se você está passando por alguma coisa agora, é porque você já teve esse caminho passado, ele está retornando e você precisa sair dele de alguma forma. E aí talvez você esteja ouvindo esse áudio para saber. E aí você vai ter que se conectar com os Levianos, porque talvez você seja também um Leviim, claro, porque o humano é Anunnaki de qualquer jeito, mas Leviim é especial, porque ele para as entidades de alimentação, tá? Então, assim, esses são especiais e devem se tornar de novo guardiões da Terra. Compreendeu? Guardiões. Esses guardiões têm que se erguer fora das religiões. Não pode ter religião, porque religião é o financiamento da morte. Não pode ter religião, fora de religião, e os utensílios dados da morte para nós, né, que foram dados para nós, devem voltar a usar com, se Enki permitir, claro, né, a permissão é de Enki, com o símbolo dele neles, que é 4 pontas azuis no talit, que é de um ser aquático aí, que foi guardado, oculto, né, foi guardado para que não pudesse mais ser usado porque não tinha mais a proteção de Enki, que não tinha mais a união com Enlil. Estavam desunidos, então um mostrava isso, com essa ação. Então, as entidades finais, eles só puderam saber que elas só seriam paradas se tivesse no final, se tivesse aquela cor. Mas como não tinha as entidades chamadas garras brancas, elas eliminaram a humanidade. Então, para eles poderem retornar, tiveram que atomizar a Terra, botar atômico, né? Queimar ela de novo. Tiveram que queimar a Terra para restaurar ela novamente. E não foi fácil. Aí tiveram que alguns descer, né? Porque os draconianos não têm problema com o fogo, né? O fogo é de Draco. Então eles desceram e foram mais para o magma da Terra, e enquanto a Terra estava sendo refeita em cima, havia um tempo, né, para isso, e lá alguns foram levados para o ar, né, para cima, para a consciência racional, para continuarem também a nossa raça lá, e lá ficou por um tempo para poder voltar, mas a Terra já não era mais a mesma, né, depois de um atômico houve uma fusão de seres aí, ficou uma coisa mais complicada. E eu não sei se tudo isso era bom, porque vieram voltar antes dessa situação acontecer. Então, quer dizer que não era isso que eles queriam. Queriam outra coisa.
porque essas entidades de Eliú eram para ser paradas, elas não pararam, então indica que eles falharam. Então eles voltaram nesse pedacinho do tempo, antes do final, que eu acho que é aqui em que se mostra no Brasil. E aí o Brasil passa a ser o alvo de todo mundo, claro, né? Começa a ser o alvo de todo mundo e todo mundo quer ver o Brasil ou ver o Brasil com os olhos que cada um tiver, né? Claro, né? E assim a gente vai ver quem nós somos a partir daí, porque Enki escolheu a nossa raça para se manifestar, então nós temos todos os sentimentos. E um que ninguém mais tem, chamado saudade. Saudade é quando você perde alguma coisa que você tinha. Então, se você tinha uma família, não perca ela. Porque dá uma saudade imensa, você vai querer voltar só por causa disso. A saudade é a ligação de tudo que a gente tem do amor. Não perca isso. Em que está de volta, nós temos que fazer a volta dele e não usar o alienígena contra nós mesmos. Ele não pode vir com a religião dele tentando nos afastar como se ele fosse mau e um maligno, porque não é. Isso é o que eles estão falando para a gente. E aí eles estão na nossa casa como replicantes da sua salvação. Beleza? Entendeu? Quem entendeu? Aí levanta a mão, reúne com a gente. Reúne aprenda, não é reunir para fazer essa porra de religião, não. Não, aprenda, vá para um lugar onde a gente transmite para você esse conhecimento e você pode perguntar, pode retirar suas dúvidas, né? E aprender um pouco mais sobre o que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa agora, gente, quem está entendendo, encontrar com o Enki, urgente. O Enki está aí com Jurandir. Enki está com o Jurandir. Só não vai tentar ir para lá para dizer que vai matar o maligno, tá, gente? Não faz um negócio desse que você vai ver o que é maligno. Você nunca mais vai se meter com o maligno. Eu tenho certeza disso. Não, não se meta, estou te falando, quem viu sabe o que é. Não brinca com essas coisas, porque isso não é de brincadeira. Isso é de proteção e justamente para não brincar, porque é proteção, entendeu? Se ele protege alguém, é porque ele não quer que alguém brinque com esse alguém. Então, se ela é nossa, se são entidades nossas que estão voltando para casa porque é Enki retornando e elas são protetivas, elas não vão permitir que você se aproxime perto da gente. Elas vão ceifar você com uma rapidez tão grande que a gente nem vai ver, depois só vai ver o resultado. Porque ele não quer que atrapalhe, ele não quer atrapalhar mais, ele não quer ser atrapalhado. Essa é a verdade. Ele não quer ser mais atrapalhado porque ele já perdeu muito tempo longe da humanidade e a humanidade foi entregue a alienígena para fazer o que quisesse com ela, o que quisesse com ela. E agora ele não quer mais isso, ele quer a gente de volta e é urgente a gente voltar a encontrar com ele. Se alguém puder fazer essa ponte aí, alienígenamente falando, eu pelo menos gostaria de ser um a encontrá-lo. Eu pelo menos gostaria muito, estou limitado, mas gostaria de sair do meu limite. Porque todo mundo que é humano, que ama o humano, protege o humano, ele tem direito ao governo humano, claro. Ele ama o humano, aquele que mais amar, mas eles querem que seja aquele que governe, não é não? Claro, você, quanto mais ama o humano, mais direito você tem de ser ouvido. Porque tudo que você falar é muito sincero. É tirado lá do fundo da sua alma, de tudo aquilo que você viveu e passou e foi. Até mesmo sobre o engano. E aí você faz disso um antídoto, como um antídoto de serpente, num cavalão que seria você. Tá? Entendeu? Você seria um cavalão ou uma égua bonita, né? Uma égua. Você injeta nela o veneno da serpente, que foi tudo aquilo que ela fez com você nesse tempo de falta de consciência, e ela permitiu que fosse feito, que ela se tornou rainha da morte, a que concedia as entidades da morte, que é a serpente que está em Ratanabá. E aí você injeta o veneno no cavalo e depois retira dele o glóbulo branco, mas aí tem que dar uma sangrada nele. Sangrada seria tirar a vida dele, tirar um pouco da vida dele. Claro que ele vai sentir dor, né? Vai sentir aquela coisa. Não deveria ser assim. Até porque nós não precisaríamos mais do veneno da serpente aqui, porque ela não quer a nossa morte. Ela nunca quis a nossa morte. Deu para entender por que a gente vai conviver com os animais peçonhentos, os selvagens, e eles não vão fazer mais mal para a gente? É porque essas entidades vão mostrar que esses seres foram criados para embelezar
o mundo dos humanos, da raça humana, que viveria junto com eles como animais de estimação dele, mas alguns foram feitos selvagens, justamente porque não concordaram com a nossa humanidade. Deu para entender ou não? São seres alienígenas, todos os animais estão ligados a seres alienígenas. E eles mandam dos seus para caçar, justamente representados pelos mesmos. Então você pode ver seres no meio da cidade que você não iria assustar muito, porque parece um leão, parece um tigre, parece alguma coisa que você tem no seu planeta. Beleza? Entendeu? Bom, o que eu mais fiquei feliz, e eu precisava terminar isso com vocês, é que nós nos tornamos sagrados. Eu me tornei sagrado por tocar o coração de Enki, por tocar o coração das entidades justas de Leviatã. E é o que você também deve fazer com a sinceridade do seu coração. Entregar de volta o seu coração para ele e deixar ele governar para toda a eternidade. Beleza? Deixa que as outras pessoas saibam, aprende isso e replica isso nos seus mundos etéricos da morte. Deixe que outras pessoas do mundo dela, ligado pela internet ou ethernet, saiba. Não impeça eles de saber, porque aí você vai estar provando que você ama o humano e não quer que ele seja entregue para nenhuma morte salafrária que está culpando ele de um pecado. Compreende? Só existe uma lei aqui, só uma lei, que o Pai colocou. E, em cima dessa, eles tiraram todas essas santidades suas. Me dá, que nega de me dar. O que é isso? Medida por medida. Ou seja, sentimento por sentimento. Ou seja, tudo aquilo que você fizer sentir será sentido por você. Não importa como foi que ele sentiu. Porque você faz ele sentir, e o que ele sentiu talvez seja tão grande que você não suporte a devolução. Beleza? Entenderam, gente? Bom, eu espero que você que tenha ouvido isso aqui e tenha entendido e tenha sido para você isso aqui. Para você entender que nós precisamos agora, erguer as criptos, porque a Shiba tem que ser solta, já está sendo solta pelo que eu já entendi, só não está chegando aqui onde eu estou. Só aqui que não chega, não sei por quê, porque eu acho que é porque tem um negócio para resolver aqui de todo jeito, então é uma merda do caralho. Eu estou querendo entender por que eles não deixam chegar aqui. Mas parece que ela já foi solta e está caminhando nos mundos espirituais para chegar aqui, ou seja, nos metaversos. Bom, como ainda não chegou aqui, eu estou impossibilitado de encontrar com ele, mas o meu desejo total e único da minha família é encontrar com ele, com o tal do ET Bilu. Pois é. Ai, gente, eu já ri com ele até. Bom, eu quero ir lá, porque ele ficou muito tempo aprisionado longe da minha humanidade e eu quero voltar a ser humano com ele. E, né, quem quisesse ir, eu seria bem-vindo, porque os humanos são bem-vindos na proteção de sua própria espécie, né, da sua própria humanidade. E assim a gente pode voltar a ser aquilo que era. Humanos, amáveis, justos, verdadeiros, honestos. Todos os sentimentos bons que nós sempre tivemos aqui, né? Nunca perdeu, porque por isso que a gente sempre gosta de vir para cá, independente do que vai acontecer, a gente sempre achou que ia encontrar a resposta para voltar para cá, porque em nenhum outro lugar que a gente já foi parar não era o nosso. E a gente sempre, do lado de lá, desejava voltar para reencontrar a família que perdeu. Entendeu? Bom, assim a gente termina essa última aula, porque depois disso, nos mundos superiores e inferiores, ao qual essa mensagem chegar, ela caminhar e replicar daquilo que você ouviu, ela vai fazer uma mudança aí. Porque vão saber que já estão sabendo e que não podiam saber, mas deixaram. Então, ou vão ficar felizes ou vão ficar tristes. Por um lado, feliz demais porque parou a morte, outro triste demais porque parou
o alimento financeiro sistematizado dele, de sistema, beleza? De alimentação. Ele dava comida e ele ficava onde estava. Agora ele não dá comida, ele tem que sair da onde estava e virar comida. E ele, né, ficou ruim para ele. E aí complicou. Então a gente não vai deixar mais ninguém ser comido e ele passa a ser a comida porque o sistema que ele sustentou é só dele, não é nosso. Você já viu que ele cobra tudo da gente? Você já viu que a gente tem tudo cobrado aqui até a morte? Até para morrer você paga? Alguém tem que pagar por você para te enterrar, senão você é jogado por aí ou faz um monte de coisa com o seu corpo? Pois é. É. Dureza, né? Mas é verdade. Então, para mim acabou. Eu espero que para você também. E aí a gente se encontra um dia, quem sabe.